Vamos começar falando um pouco aqui da Nana, porque tem pessoas que de Recife que estão assistindo de outras cidades, né? Tem grávidas aí de São Paulo que me acompanham sempre. Que bom que agora vocês vão poder ouvir tudo que eu tenho para falar de plano de parto com Rafa. Eu já costumo falar muito aqui em Salvador, mas essas pessoas, coitadas, ficam aqui, meu Deus, venha para cá falar. Oi, gente, Rafa tá doente e eu consegui ainda trazê-la para cá. Não, mas tá tudo bem. Mas então, vamos falar um pouco do projeto da Nana. A Nana surge para ser um clube, né, para gestantes. E a gente faz essa parte toda de mentoria, de assessoria para vocês, mamães. Oi, Tassi, é você mesmo que eu estava falando. A gente tem diversos parceiros com relação a tudo, né, para gestantes por preços bem mais em conta de mercado, por isso o clube. E foi pensando nessas parcerias que hoje a gente faz essa parceria com esse escritório de Recife, representado aqui por doutora Rafaela, para a gente falar, né, do tão queridinho do momento que é o plano de parto. Esse tema foi escolhido por a gente por conta de algumas vertentes, né? Primeiro, como eu falei, porque é uma coisa que vem ganhando, um instituto que vem ganhando força, ele vem com tudo, apesar de estar chegando aqui no Brasil ainda de maneira muito tímida. Segundo, porque eu percebo que os próprios profissionais de saúde, às vezes, não sabem da importância do plano de parto, por quem ele é feito. Eu já tive colegas fisioterapeutas que veio falar, mas não é o obstetra que faz. Eu digo, não, não é o obstetra que faz. Então, foi também para sanar essas dúvidas, né, Rafa, que a gente Isso. traz esse questionamento, trazer um pouco para o senso comum, né, para vocês grávidas, que são as detentoras desse plano de parto. E também porque com essas grávidas que estão aí pelo Brasil, que não podem estar aqui em Salvador, às vezes, acompanhando isso. Então, vamos começar. Eu vou passar a palavra para a Rafa, para primeiro ela falar um pouco dela. Eu já acompanho o trabalho de Rafa há um tempo. Acho que ela tem muito a agregar aqui para a gente hoje. A gente já se conhece nessa caminhada de direito médico, enfim, de gravidinhas, de tudo mais. Então, a gente resolveu fazer essa parceria, porque ela vai trazer uma novidade. Ela trabalha com a parte online de advocacia. Então, acho que vai ser muito bom para todo mundo. Vamos lá, Rafa, fala um pouco aí de você. Oi. Primeiro, boa noite, né? Desculpa pela voz, estou forçando a voz para poder sair legal aqui para vocês. Eu atuo na área de direito médico, na área de direito de saúde há 8 anos, exclusivamente. Não atuo em nenhuma outra área, a não ser direito médico e direito de saúde. De 1 ano e meio para cá, a gente tem percebido que a demanda judicial no Brasil inteiro tem crescido muito. E aí ficou muito pequeno o Recife, ficou muito ruim, né, para poder dar essa assistência para as demais cidades. E a gente montou uma plataforma online. Então, hoje o escritório ele deixou de ser presencial exclusivamente, como era, e hoje a gente pode atender de forma virtual o Brasil inteiro. E aí é com essa novidade que a gente está trazendo junto com a Nana, para poder dar assistência às grávidas, montar planos de parto, dar assistência jurídica para as gestantes do Brasil inteiro através da plataforma do escritório, tá? A gente tenta dar toda a assistência para os profissionais de saúde, porque a maioria não sabem os direitos exatos que a gestante e eles têm, e a gente faz o possível, né, para poder esclarecer as gestantes, principalmente nesse momento de vida. Eu já passei por isso, a Adri também já passou por isso, que é um momento que você está cheio de dúvidas, você não sabe para onde correr, todo mundo que dá uma sugestão diferente sobre parto normal, parto cesárea, aceite ajuda, vá para vá para vários profissionais, não fique com um só. E aí você fica enlouquecida, né? Mas acho que essa parceria vai agregar muito a todo mundo, principalmente no crescimento que a Nana tem tido nos últimos meses, né? E estou aqui só para Amém. poder estou aqui para poder agradecer a Adriana pelo convite e agregar mais serviço ao Nana, tá bom? Pronto, então vamos lá, né? Acho que as pessoas Vamos. comecem a pensar, vamos logo ao assunto. É,
Gente, para a gente falar, adentrar no tema, né, propriamente dito que é o plano de parto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Tudo em direito é assim, né, Rafa? Os fatos históricos acontecem e o direito ele vai seguindo, né, justamente Uhum. pelas demandas históricas que os institutos vão sendo criados, vão sendo modificados. Então, toda vez que eu vou palestrar, eu falo bem isso, assim, que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para poder entender. Além do mais, o direito às vezes ele é muito complexo. Então eu também costumo dizer que a gente vai imaginar aqui agora que a gente vai ter um armário na nossa frente bem grande e a gente vai começar a abrir essas portinhas, essas janelas. A gente vai começar lá pelo tema grandão e a gente vai começar a estreitar até chegar no tema que a gente realmente vai tratar aqui hoje. Então, como não falar de plano de parto e não falar em diretivas antecipadas de vontade, né, Rafa? Então, a gente vai voltar um pouquinho lá no ensino médio, quando a gente deu Segunda Guerra Mundial, Tribunal de Nuremberg, tudo isso. E após o término dessas guerras, o homem ele viu a necessidade de olhar para aquele paciente de uma maneira diferente, enxergar aquele paciente agora como um sujeito de direito, né? E começar uma nova era na saúde, no direito, não só também na saúde e no direito. A gente vê que o mundo todo foi mudando, estão tentando mudar os seus pensamentos, né? Os filósofos, enfim, todas as outras áreas, e começou a vir uma nova era de cuidado com o paciente. Agora a gente não olha só o que o médico quer, a gente também vai começar a ouvir, sempre que possível, esse paciente. E é daí que surge a materialização dessas diretivas, através dos planos de parto, dos testamentos vitais, dos termos de consentimento informado e por aí vai. Mas o que são realmente essas diretivas antecipadas? Nada mais são do que o gênero. Na verdade, são informações que o paciente ele deixa ali para poder posteriormente o médico e a equipe médica visualizar aquilo ali. E com isso vai surgir o assunto que a gente está aqui hoje, que é o plano de parto. Eu vou passar para a Rafa agora, para ela adentrar propriamente no assunto. E aí eu vou complementando ela, vocês também vão perguntando aqui, à medida que a gente puder, a gente vai respondendo, tá bom? Respondendo. Eu peço ajuda, principalmente pela voz, para poder me ajudar aqui a complementar. Plano de parto é um documento jurídico que ele é feito, eu brinco muito dizendo que ele é feito a várias mãos, tentando tirar todos os termos jurídicos que a gente sempre tem o costume de utilizar. A gente diz que o plano de parto ele não é um documento exclusivamente do advogado nem da gestante, mas, por óbvio, tudo que a gestante deseja tem que estar naquele documento. E o ideal é que aquele documento ele tenha uma formalização, e por isso que o advogado é tão importante naquele momento, porque ele é o que tem menos interesse dentro daquela relação para acontecer, para poder efetivar aquele termo, né? Porque a gente pode chamar de termo, de documento, de plano de parto, e aí a gente vai para vários locais do Brasil que tem várias nomenclaturas. E aí o que acontece? Elza está perguntando se o obstetra participa. O obstetra participa. O obstetra participa. Tem casos que o pediatra neonatologista participa. Por quê? Porque dentro da sala de parto tem vários profissionais. E todos esses profissionais precisam receber uma cópia desse documento. Então, o advogado, ele vai tentar... Sim? Resposta, não é uma imposição obstetra, não. Ah, tá. Você está respondendo para mim? Não é. Porque senão já ficar maluca. Vou ficar doida, porque eu não estou conseguindo ler aqui e falar ao mesmo tempo. E aí, esse documento ele tem que estar... Todo mundo que está na sala de parto precisa ter ciência da vontade da gestante. Precisa saber quem é que vai participar, se ela vai querer amamentar de imediato, se ela vai querer ter alguma intercorrência, se ela... E aí, tudo isso precisa estar redigido no plano de parto. Por óbvio que o plano de parto não é a lei maior, e se acontecer alguma emergência, alguma urgência dentro do bloco, óbvio que o obstetra ele tem o poder de dizer que, olha, você está correndo risco, seu filho está correndo risco, a gente não vai mais seguir o plano de parto. Então, esse direito o obstetra tem, e isso tem que ser preservado, tá? Principalmente porque a gente tem hoje uma corrente nacional muito forte de que a vontade exclusivamente da gestante tem que ser seguida.
óbvio que tem que ser seguida, em alguns casos, né? A gente tem que deixar muito claro que, no caso de emergências, urgências, o médico é o mais indicado para dizer se vai continuar seguindo aquele plano ou não, porque a gente está colocando em risco 2 vidas, tá bom? Então, além do plano de mais, parto. Rafa, a gente sabe também que tem pedidos que são eticamente ilícitos também, questão. Enfim, vamos botar aqui uma situação esdrúxula que não faz parte de plano de parto, mas tem paciente que já pediu eutanásia em testamentos vitais, e isso não é possível, né? A gente Por isso a sabe que o nosso importância de um advogado, né, para isso, poder direcionar e dizer, olha, você tem direito a isso, você pode solicitar isso. E aí, por isso que é tão importante que um advogado participe. Muita gente acha que quem faz é a doula, quem faz é o obstetra, e não é assim, né? Quem faz é a gestante, juntamente com o obstetra, juntamente com o pediatra neonatal, com o advogado, dando toda a assistência para essa equipe inteira. Então, por isso que a gente diz que o plano de parto ele é feito a várias mãos. isso. Assim, eu acho que o mais importante é começar realmente com o advogado, ele ouve a vontade, os desejos dessa paciente, formaliza, vê se é possível, lícito, ético, e aí sim ela vai sentar com o obstetra dela, com a equipe médica, como você falou, para ver o que é possível, se é a linha que o médico segue também, porque isso é importante, né? Ela às vezes quer seguir uma direção que aquele médico, né? Então, é por isso que a gente sempre aconselha, inclusive, que esse plano de parto ele é um guia, né? Então, ele tem que ser feito ao longo do pré-natal todo. Inclusive, Sim, tem situações que ele engloba até o parto e o pós-parto também. A gente sabe sim. disso. Então, ele pode ir mudando. Aliás, quando a gente faz esse plano de parto, a gente sempre percebe isso, né, Rafa? Que ele vai mudando, às vezes, com os meses. Porque Essa foi uma das perguntas que deixaram, né, pra gente nos directs. Se o plano de parto poderia ser modificado ao longo da gestação. Óbvio que pode ser modificado. À medida que a gestante vai tendo mais informações sobre parto, sobre gestação, sobre pós-parto, amamentação, ela vai acrescentando informações dentro do plano de parto. as próprias intercorrências que pode, né, acontecer durante a gravidez dela, a gente sabe que tem gente, às vezes, que tem parto prematuro, que tem, enfim, né, Sim, problemas durante a gravidez, sim. diabetes, enfim, milhões de intercorrências que podem ter. Então, esse plano de parto, ele vai sendo mudado, né? Então, como a gente falou, quem faz o plano de parto é a paciente, assessorada por um advogado, e depois ela senta com sua equipe médica para discutir aquilo ali. E aí ela volta para o advogado para a gente poder, né, refazer o que tiver que Fechar, ser né? Para poder fechado. deixar aquele documento de forma mais registrada, porque isso precisa estar no prontuário do paciente, para poder ter efetivação, porque não adianta só entregar uma cópia e ele não juntar no prontuário do paciente aquela informação. E é importante também deixar bem claro que você pode mudar de obstetra se o seu obstetra não tiver tendo o direcionamento que você deseja. Muita gente acha que começou com um, você tem que ficar com aquele, mesmo que aquele não tenha a mesma ideologia que você pensa para o seu parto, pensa para a sua gestação por inteiro. Isso. Outra questão é. Só rapidinho, como será que se chama São Paulo plano de parto? Olha, em todo lugar do Brasil ele é chamado plano de parto. Eu não, realmente É. não tenho informação de que outro lugar Tem seja alguns outro lugares que nome. chamam documento para o parto. Isso. Porque plano de parto, se eu não me engano, no norte do país é muito conhecido como a forma que a gestante faz o pagamento para a maternidade de forma particular. Quando Perguntas, mas vixe, o offline. sinal Voltou? não tinha ido. É, Voltou. O plano de parto ele é um documento que é para poder deixar registrado todas as vontades da gestante, do que deve acontecer no pré, durante e o pós de toda a Exatamente. gestação. Então, o plano de parto não é só para o momento do parto. O plano de parto é durante toda a gestação e algumas vezes acontece de pós-gestação também.
Ela tá falando que aqui não se fala. Ô, Tássia, é como a gente falou, ainda tá chegando de maneira tímida, né, em alguns estados, Sim, apesar de ele ter surgido nos Estados Unidos e lá já tem muita força. Hoje em dia, nenhuma mulher mais adentra no hospital americano sem um plano de parto. Mas aqui no Brasil tem Portugal estados, também. exatamente, na Europa também, ele ainda tá bem tímido. Né? Mas Sim. assim, outro fato que eu queria dizer aqui é porque também as pessoas acham que é algo supérfluo, que podem fazer lá na frente. Entenda, gente, a gente pode fazer o plano de parto em qualquer, né, mês da gestação. Inclusive, Thaíque Carvalho, que é uma repórter daqui que a gente acompanha, até perguntou aí agora, né, Thaíque, que ela já está no 8º mês e não tem ainda. Pois é, vou puxar sua orelha. Mas pode estar fazendo sim, né? Mas o ideal é que seja feita durante realmente o acompanhamento todo da gestação. Outra coisa, o porquê desse plano de parto ser tão importante também. Ocorre muito da gente estar sendo acompanhado por um obstetra e chegar na hora esse obstetra viaja, esse obstetra adoece, ou então o plano de saúde não cobre, né? A obstetra não tem esse plano de saúde e você ser atendida por um plantonista. Então, quando você tem um plano de parto, esse plantonista vai pegar, né, no seu prontuário e vai ver, vai entender quem é você, o que é que você quer. Então, isso é muito importante, né? Uma Principalmente segurança no jurídica. SUS, né? Muita gente acha Isso. que porque é do SUS não tem o direito do plano de parto. Quem é do SUS também tem o direito do plano de parto. E é muito Com importante porque a gente sabe que no SUS você é atendido por vários profissionais. Pelo menos aqui em Pernambuco você é atendido por vários profissionais. Então, quando você chega na gestação e você vai quando você vai para o bloco, pode ser qualquer profissional que esteja ali de plantão lhe atendendo. Então, se ele tiver esse plano de parto registrado no prontuário, você tiver isso registrado ou com você no momento, você pode entregar para esse profissional. Exatamente. Isso é uma segurança, exatamente como você está colocando aí. Segurança para os dois. Tanto para a paciente, que vai ter seus direitos resguardados, quanto para o médico, para evitar posterior problema para ele lá na frente. Sim. Perguntaram aqui, Rapaz, por sinal, sobre é possível contestação judicial caso haja intercorrência em desfavor de em desfavor a ambas partes. Deve ser ambas as partes. É possível contestar judicialmente, mas precisa-se entender o que foi que aconteceu dentro do bloco cirúrgico para que tenha ocorrido alguma intercorrência. Poderia ter ocorrido alguma intercorrência que foi modificado o plano de parto naquele momento a pedido do próprio obstetra por segurança da gestante e do bebê. Né? Então, a gente precisa analisar isso num todo, não simplesmente dizer que houve negligência do profissional ou erro médico, por conta de intercorrências possíveis. A gente não sabe o que vai acontecer dentro de um bloco, né? Dentro da cesárea ou do parto normal. Então, é possível que aconteça o obstetra não seguir à risca tudo que você colocou ali. pronto. Rafa, fala um pouco para a gente o que é que pode estar colocando assim, nesse plano de parto, o que é que a gente pode abordar? Olha, a gente pode abordar a respeito da amamentação logo após a saída do bebê. Tem gente que pede para que ele não seja limpo e já venha para você. Isso tem que estar registrado, porque caso contrário, o pediatra neonatal vai retirar para poder fazer toda a análise da criança. Tem gente que solicita que não quer anestesia de jeito nenhum. E aí isso deixa registrado, porque no momento do parto você está sentindo muita dor, você pede pela anestesia. E a sua vontade vai estar sendo respeitada no momento de consciência, porque durante um parto a gente acaba que perde um pouco da consciência da gente em alguns momentos, né? Isso, Então, cheio de hormônio ali, né? A mulher, às vezes, ela se torna até incapaz naquele momento exato de. você não consegue Eu mesmo expressar o que você quer. completamente incapaz no parto. Eu lembro que eu quase não vi minha filha. É Eu só muita emoção. chorava. Exatamente. Eu tive um problema com a anestesia, eu tive uma reação horrível. Eu tive Então, também. isso, né? A gente tem que pensar. Meninas, então, a gente pode estar nesse plano de parto colocando quem a gente quer que acompanhe a gente, né, durante o parto. Hoje já existe a lei do acompanhante, que é, né, obrigatória. O tempo de espera que a gente quer que demore aquele parto. Se a gente quer que faça aquelas incisões, né, episiotomia ou não.
Enfim, A tem uma gama raspagem de pubiana, tem gente que não quer. E tudo isso precisa estar registrado, porque na hora que você está. Eu falo por mim, eu não respondia por mim no momento. E aí, se a gente não tivesse conversado muito, eu não tivesse conversado muito com minha ginecologista, se eu não tivesse dito o que eu queria, como eu queria, até onde eu ia aguentar um parto normal, que foi a minha decisão, ela teria ela poderia ter intervido de outra forma, né? Por exemplo, eu tive filho há 8 anos. Eu queria muito um parto normal. Só que ele entrou em sofrimento durante o parto. E aí todo o meu plano foi modificado porque era a vida do meu filho que estava em risco. Então ela não seguiu à risca o que eu solicitei, porque ou ela seguiu o que eu solicitava ou não tinha meu filho. E isso é um tipo de intercorrência possível, né? Claro. A gente precisa ter consciência de que essas coisas podem acontecer. Inclusive fazer essas programações no plano de parto, né? Por isso que é muito bom ter vários profissionais envolvidos nesse plano de parto. Né? A gente, quando faz esse plano de parto, a gente tem um cuidado de ver toda a história da grávida, até para entender o estilo que ela quer que a gente siga no plano de parto, né? E sentar com todos os profissionais. Lembrando, gente, que hoje em dia tem vários modelos de plano de parto no Google, né? O velho Google. Mas, assim, cada vida é uma vida, cada gestação, cada mulher é única. Então, a gente pega modelo, realmente, às vezes é muito perigoso. Então, por isso que a gente bate sempre aqui que é É um muito documento importante. único. Exato. A gente não tem o que discutir sobre isso. Quando a gente vai fazer uma casa, a gente não contrata um médico para fazer, né? Nem um dentista, a gente contrata um arquiteto, enfim. Então é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, tive um bebê já, como queria. Olha só, a gente vai responder aqui, porque já tem um tempinho, né? Que a gente já está aí há 25 minutos. Já, passou rápido. Rápido. A gente teve algumas perguntinhas aqui, algumas a gente até já respondeu, mas Isso, vamos fazer uma por uma, né, Rafa? Porque pode ser dúvida de vamos. quem entrou aqui agora, porque tem É, muita gente falando uma aqui das agora. perguntas que chegou, eu anotei aqui, com quantos meses de gravidez você já recomendou fazer o plano de parto? Geralmente, eu solicito que, se a gestante quer começar, vamos começar rápido, né? Porque a gente sabe que existe parto prematuro, que pode acontecer alguma intercorrência no sexto, sétimo mês de gravidez, e é bom que esse direcionamento, o básico, já esteja montado e já tenha havido uma conversa com o pediatra, com o anestesista, com o ginecologista, com quem você quer estar na sala de parto, no pós-parto, para que todo mundo tenha ciência do que vai acontecer. Eu falo Exatamente. pelo escritório, a gente geralmente faz 4, 5 reuniões para poder fechar isso daí. E eu digo que até o sétimo mês é um bom tempo para poder você ter isso pronto. Mas nada impede de você fazer isso com 36 semanas, 37, 38. Né? Fica a Isso, critério de cada gestante. isso. É um guia, né? Então, como ele é um guia, é bom que seja feito, né, durante o período gestacional todo. Mas quem não Sim. fez, a gente vai atrás, né, Rafa? A gente consegue É. fazer. Vamos lá. Teve outra pergunta, que é quando o médico pode mudar o plano de parto? Pode mudar, né? Se o médico pode mudar o plano de parto. A gente aqui já bateu bastante nisso, a gente já falou que ele pode mudar sim, né? Porque quem bate o martelo, queira ou não, é ele. Existem situações ilícitas que não são éticas, que ele pode estar aí mexendo um pouco. E além do mais, no próprio dia do parto, se tiver a paciente tiver, né, em risco, o bebê, é lógico que vai prevalecer aqui e proteger essas duas vidas. Então ele pode mudar Isso. sim. Vamos lá, Rafa. Uma das outras perguntas, a voz já está falando. O obstetra escolhido pela gestante também participa do plano de parto? Participa, porque ele Sim. que vai efetivar, né, o plano de parto. E aí eu falo muito aqui por Recife, a gente tem muitas doulas que já participam também do plano de parto, porque elas estão ali do lado da gestante acompanhando, dando força. Então elas fazem parte da instrução do plano de parto. Então elas ficam sabendo, o obstetra, a doula, o anestesista, o pediatra, como a gente acabou de falar, todos eles têm que ter ciência do que vai acontecer e desse documento, eu vou chamar de documento porque aí fica todo mundo entendendo o que para ter um direcionamento do que pode, do que não pode, do que a gestante quer e do que a gestante não quer.
Isso. Uma outra pergunta. Havendo alguma intercorrência até o dia do parto, posso mudar esse documento até quantos dias? Então, você pode mudar antes, durante, né? Até o dia você pode estar mudando, inclusive na hora ali também. A Desde que questão até você, desde que você esteja em plena consciência. Você não pode beleza. ter, porque quando você entra em parto, né, a gente já conversou sobre isso agora, você acaba que perde um pouco da sua consciência, você fica num estado, eu digo que é um estado de transe, né, porque você não consegue responder por si. Então, naquele momento, o médico vai entender que você não é que você esteja mudando a sua vontade, é porque você não consegue exprimir aquilo realmente que você quer. Isso. Vamos lá para a última aqui, que nos foi mandada. Peraí, rapidinho. Foi Acho que já. uma mulher. Obrigada, Elza. Uma mulher que não tem advogado pode fazer por onde? Então, o ideal é que ela tenha assistência do advogado, né? Porque é ele que vai dar o direcionamento, ele que vai dizer legalmente o que ela tem direito, até onde vai o direito do obstetra, até onde vai o direito dela, do acompanhante. E isso é muito importante para deixar registrado. E aí, pensando principalmente nessa pergunta, né? Eu e a Adri, a gente sentou para fazer uma proposta para vocês, que é uma das surpresas, além do atendimento passar a ser virtual, para a nona gestante em relação à assistência jurídica, a gente vai fazer um desconto pela nana das gestantes, tentantes e quem desejar fechar o tentantes, quem desejar fechar o plano de parto com a gente até o dia 7 de junho, vai ter um desconto de 40% do documento. Vai ter toda a assistência do plano de parto, são 4 a 5 reuniões, e aí a gente vai tá dando um desconto para quem chegar para a gente e disser que estava vendo essa live, vai ter um desconto de 40% do plano de parto. Exato, ó, gente, mas plano de parto não é nada assim que a pessoa tem que vender o rim para poder. Sim, 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 por favor. Tem muita gente que cobra, óbvio, que a gente sabe, né? Tem muita gente que cobra muito caro, mas não é nada que não seja possível todo mundo arcar com esse documento, não. Isso, gente, ratificando o que Rafa falou, porque Tássia que falou que eu vou procurar um advogado, não, Tássia, você vai procurar a gente. A gente está Sim, explicando. A gente está explicando justamente isso, que agora a Nana tem esse serviço, né? Não só aqui para Salvador de maneira presencial, como agora para o Brasil todo, porque o escritório de doutora Rafaela trabalha com essa plataforma que a gente pode fazer isso, atender vocês de maneira virtual, fazer esse plano de parto aí para todo mundo do Brasil que estiver interessado. E a gente está. A gente não pode falar valores aqui, mas quem tiver interesse, procura a gente pelo direct, né? A gente vai estar com 40% de desconto, como ela falou, até o dia mais ou menos 7 de junho. Para quem isso. estiver na live. Quem não estiver assistindo também, fala para as amigas que estiverem grávidas, primas, tias, enfim, irmãs, para quem quiser, né? Que a gente está agora com esse, né, com esse valor aí diferenciado e com essa parceria nova. Com esse Gente, eu desconto peço é para Nana, tá, gente? Para isso. quem fechar pela Nana, vai ter esse desconto dos 40%. Exatamente.